Meu primeiro convidado desta noite é o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que veio a público reagir contra a ameaça extraordinária do presidente Trump de importar tarifas de 50%, a menos que ele deve se dirigir à sua própria nação esta noite e nos concedeu uma entrevista exclusiva enquanto avalia sua resposta a essa ameaça sem precedentes dos Estados Unidos. Além disso, as tarifas de Trump são aplicadas principalmente a países que têm superávit comercial com os Estados Unidos, mas o Brasil tem déficit comercial. Então, por quê? Bem, Trump diz, porque eu posso. Mas ele também está acertando contas por Jair Bolsonaro, que era o presidente do Brasil durante o governo Trump 1.0 e que está sendo julgado por supostamente tentar dar um golpe contra o atual presidente, Lula, tentando reverter a eleição de 2022. O que estão fazendo com o ex-presidente deles é vergonhoso. Eu conheço o ex-presidente. Ele lutou como ninguém pelo povo do Brasil. Isso posso te garantir. Ele é honesto e acho terrível o que estão fazendo com ele. Bolsonaro, por sua vez, diz que é, abre aspas, apaixonado por Trump. Tenho uma gratidão profunda por ele. Tivemos um relacionamento excelente. Conversamos sobre muitas coisas ao redor do mundo. Fizemos planos. Parecia até que estávamos namorando, com muitos planos para o Brasil. Ele me tratava como um irmão. Ele me trata como um irmão e colocou meu nome logo na primeira linha daquela carta. Bem ali, meu nome. Em meio a esse bromance, o atual presidente do Brasil, Lula, diz que é inaceitável que os Estados Unidos ou qualquer governo estrangeiro interfira em seus assuntos internos e no processo judicial. Mas quando ele conversou comigo de Brasília, também disse que a melhor forma de discutir qualquer questão comercial é em torno da mesa de negociações. Senhor presidente, seja bem-vindo de volta ao nosso programa. É um prazer, Cristiane. É um grande prazer falar com você novamente e me dirigir ao povo americano. Bom, isso é ótimo porque quero te perguntar primeiro, como é ser atingido com uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos, a maior economia do mundo? Olha, Cristiane, para mim foi uma surpresa. Não só o valor dessa tarifa, mas também a forma como ela foi anunciada, o jeito como foi comunicada. Acho que está faltando um pouco de multilateralismo na mentalidade do presidente Trump. E ele sabe que um problema desse tipo se resolve na mesa de negociações, ao redor da mesa de negociação. Então, o que vimos? Já estávamos negociando com os Estados Unidos há alguns meses. Meu ministro das Relações Exteriores, o vice-presidente da República, que também é o ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, estavam negociando. E desde março, enviamos uma proposta ao governo dos Estados Unidos. Após 10 reuniões, enviamos uma proposta nos dias 7 e 16 de maio, dizendo o que queríamos e o que seria possível para chegarmos a um acordo. Para nossa surpresa, em vez de uma resposta à carta que enviamos, recebemos a notícia publicada no site do presidente Trump. Não foi uma carta enviada oficialmente por meios diplomáticos. Acho que foi um erro, um grande erro, porque a carta do presidente Trump está cheia de coisas que não são verdade. Em primeiro lugar, o sistema judiciário no Brasil é independente. O presidente da República não pode interferir no poder judiciário. Segundo, o déficit comercial. Isso não é verdade. Os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, tiveram um superávit de 410 bilhões de dólares em relação ao Brasil. E, em terceiro lugar, se formos cobrar um imposto alto no Brasil, isso é um problema do governo brasileiro. Se cobrarmos um imposto alto e eles não concordarem, podemos estabelecer uma negociação com o governo deles. É assim que o mundo funciona com o multilateralismo. É assim que o comércio mundial funciona e como o Brasil age. O que não podemos aceitar é um presidente Trump esquecendo que foi eleito para governar os Estados Unidos. Ele foi eleito não para ser o imperador do mundo. Seria muito melhor estabelecer uma negociação primeiro e então chegar a um possível acordo, porque somos dois países que já tivemos reuniões muito boas e temos boas relações há 200 anos. E assim ele está rompendo com qualquer protocolo, qualquer liturgia que deveria existir nas relações entre dois chefes de Estado. Foi muito desagradável. Estamos tentando conversar com as pessoas de lá, mas também estamos nos preparando para dar uma resposta a isso. O que venho dizendo publicamente é que usaremos todas as palavras que existem no dicionário para tentar negociar. Se não conseguirmos chegar a um acordo,
Posso garantir que iremos à Organização Mundial do Comércio ou podemos reunir um grupo de países para responder ou podemos usar a lei de reciprocidade que foi aprovada, este projeto de lei pelo Congresso Nacional. É assim que vai funcionar. Lamento que dois países que têm uma relação histórica de 201 anos prefiram ficar brigando, por vias judiciais porque um presidente não está respeitando a soberania do outro presidente. Agora, senhor presidente, aparentemente o presidente Trump está dizendo que ele discorda veementemente da investigação e do processo judicial em andamento do Brasil contra seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi o que o presidente Trump disse. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um adversário político, algo sobre o qual eu entendo muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes. Qual é a sua resposta a isso? Bem, minha resposta a isso é que o poder judiciário no Brasil é independente. O presidente da República não tem qualquer influência sobre o Supremo Tribunal Federal e os ministros. Os ministros são aprovados pelo Senado. Eles tomam posse e têm independência e zelam pela nossa Constituição. Bolsonaro está sendo julgado não porque é um adversário da oposição política. Eu venci 3 eleições neste país. É importante lembrar que, em cada eleição que eu venci, perdi 3 eleições anteriores e venci outra então. Participamos de 5 eleições e nunca antes neste país alguém levantou essa questão para tentar dizer, ou tentar um golpe de Estado como Bolsonaro fez. Não, ele não está sendo julgado pessoalmente. Ele está sendo julgado pelos atos. Ele tentou organizar um golpe de Estado. Ele ameaçou secretamente a morte. Ele planejou a morte do vice-presidente, de mim mesmo e do presidente do Supremo Tribunal. Ele poderia estar sendo julgado só por isso e o procurador-geral denunciou ontem que ele será condenado. E eu acredito nisso. Cristiane, eu gostaria de dizer algo ao povo americano. Se Trump fosse brasileiro e tivesse feito o que está acontecendo no Capitólio, ele também estaria sendo julgado no Brasil e, possivelmente, teria violado a Constituição. Então, de acordo com os juízes, ele também poderia ser preso se tivesse feito isso aqui no Brasil. Bom, eu tenho que dizer isso neste momento porque eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro nega todas essas acusações. Mas, indo mais direto ao ponto, o filho dele, Eduardo, que é, acredito eu, um membro do seu parlamento, esteve nos Estados Unidos fazendo lobby por sanções, mas ele estava pedindo sanções contra o ministro do Supremo Tribunal. Aí o Trump, depois de pensar no assunto, acaba impondo sanções ao seu país inteiro, de 200 milhões de pessoas, com essa tarifa de 50%. Seus opositores o Bolsonaro tem tentado conseguir esse resultado e eles querem que você retire as acusações. Bem, antes de tudo, não é o presidente Lula que está processando o Bolsonaro. É o Ministério Público e quem vai decidir é o Supremo Tribunal. É importante lembrar, Cristiane, que eu fui julgado por esse mesmo tribunal, esse mesmo Supremo Tribunal, que eu perdi 3 eleições anteriores neste país e nunca questionei nada. Eu me preparava para a próxima eleição se perdesse uma. Ele sabia que ia perder a eleição. Quando eu estava na prisão, as pesquisas diziam que eu venceria a eleição futura. Agora ele está dizendo que foi roubado e então tentou um golpe de Estado e, como covarde, fugiu para os Estados Unidos antes da minha posse, sem passar o poder. Então este é um país que merece respeito e o presidente Trump tem que respeitar a soberania deste país, a soberania do Supremo Tribunal, a soberania do Poder Legislativo, o Poder Executivo, assim como eu respeito a soberania dos Estados Unidos. É importante lembrar que a supertarifa também vai criar problemas para o consumidor americano, para o povo americano, não só para os brasileiros. Eu vou tentar resolver os problemas aqui no Brasil. Estamos conversando com os setores empresariais, com os produtores agrícolas, com os pescadores, com os sindicatos. Nós vamos encontrar uma solução e vamos dar uma resposta, não de boca. Vamos enviar uma carta oficial por meio de medidas diplomáticas do presidente da República do Brasil ao presidente Trump para deixar claro que respeito é algo muito bom e eu gosto de demonstrar respeito e gosto de receber respeito. Como você sabe, o presidente Trump ameaçou grandes tarifas, 50% em um momento sobre a China, depois voltou atrás, 50% em um momento sobre a Colômbia, e então a Colômbia aceitou as exigências de Trump sobre deportados.
Pessoas e países não querem provocar o presidente Trump porque acham que isso será ainda pior para eles mesmos e para suas economias. Qual é o seu plano econômico, B, se você não concordar com o que o presidente Trump está exigindo e se for atingido com uma tarifa de 50%? Quem será o seu mercado? Como você sobrevive? Cristiane. Bem, Cristiane, antes de tudo, se eu me ressentir de responder qual é a minha estratégia, não vai funcionar, então não posso te contar minha estratégia. O que estamos discutindo? Eu só queria te dizer uma coisa, Cristiane. Em 2 anos e meio de mandato, eu criei 379 novos mercados para produtos e serviços brasileiros. Tenho viajado muito para o exterior e vamos fechar um acordo com a União Europeia. Teremos um acordo com os países asiáticos e um acordo com o país latino-americano. Vamos conversar com o México e vamos tentar buscar novos parceiros comerciais. Mas ainda assim vamos levar em conta a importância que os Estados Unidos têm para nós. Eu nunca teria imaginado arrumar uma briga com os Estados Unidos. Nunca. Você sabe muito bem que tive uma relação extraordinária com todos os ex-presidentes, desde Clinton, Bush, Obama até Biden, e espero ter uma boa relação com o presidente Trump também. Agora, o que é importante levar em consideração é que é necessário respeitar a soberania de cada país. Temos que respeitar o que acontece dentro de um país. Falar sobre desmatamento no Brasil. O Brasil é o país que leva mais a sério a questão das mudanças climáticas. Reduzimos em 50% o desmatamento na floresta amazônica e meu compromisso até 2030 é chegar ao desmatamento zero na Amazônia. E espero que o presidente Trump venha à COP30, porque vai ser no coração da Amazônia. Então ele virá conhecer a floresta amazônica. E, antes de tudo, queremos saber se os líderes estão falando sério, se eles realmente estão preocupados quando vierem à COP30. Quero ver se a liderança mundial está entendendo que os cientistas estão certos quando dizem, ou se acham que é só uma mentira e que isso não está acontecendo. É isso que precisamos descobrir na COP30, porque os países ricos prometeram em Copenhague, em 2009, criar um fundo de 100 bilhões por ano para ajudar os países em desenvolvimento, os países pobres, e até agora nada saiu desse fundo. Agora já seriam 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, se esse fundo tivesse sido atualizado. Então, Cristiane, o que eu acredito é que, em minha vida política foi, e eu nasci como um negociador. Eu fui líder sindical, fiz greves, participei de muitas assembleias de trabalhadores, mas tudo sempre terminava na mesa de negociação. É na mesa de negociação que resolvemos as questões e é na mesa de negociação que tudo sai muito mais barato do que ir para a guerra. É muito mais barato do que ter confronto. Você não destrói nada durante uma negociação e também não teremos mortos. Ninguém morre numa mesa de negociação. Este país que está falando com você é um país pacífico. Não temos litígio algum com nenhum país do mundo e não queremos ter litígio com país nenhum. Queremos resolver o problema em torno de uma mesa de negociação. Por isso enviamos, no dia 16 de maio, as propostas para o governo dos Estados Unidos. Você fala e nos lembra que já foi um negociador. O presidente Trump também. Ele gosta de se autodenominar um grande negociador. Certamente isso significa que os dois presidentes, você e ele, deveriam ter espaço para resolver essa questão. Mas, sabe, você é de esquerda, progressista, ele é de direita, e tudo isso. Talvez suas políticas simplesmente não combinem, mas há algo acontecendo entre vocês. Você disse que o comércio do Brasil com os Estados Unidos representa 1,7% do seu PIB total. Não é como se não pudéssemos sobreviver sem os Estados Unidos. Foi isso que você disse à televisão brasileira esta semana. Você acha que o seu país e talvez outros como os BRICS e outros países vão conseguir se proteger contra Trump? Em outras palavras, criar um mercado independente, ou seja lá o que for, para se proteger contra esse tipo de tarifa unilateral dos Estados Unidos? Bem, Cristiane, deixe-me te dizer algo de forma bem direta. Eu não sou um presidente progressista. Eu sou o presidente do Brasil. Eu não vejo o presidente Trump como um presidente de direita, de extrema-direita. Eu o vejo como um presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito pelo povo americano. Então, não importa se eu gosto dele ou não, se eu gosto dele em termos de ideologia.
O que importa é que ele é o presidente dos Estados Unidos e eu sou o presidente do Brasil, e somos eu e ele. E então, o melhor do mundo seria sentarmos à mesa e conversarmos. Isso seria a melhor coisa do mundo. Mas agora ele demonstrou que não está interessado porque acha que pode fazer o que quiser com as tarifas. A segunda questão é que ninguém quer se afastar dos Estados Unidos. Ninguém quer, se livrar dos Estados Unidos. O que queremos é não ser reféns dos. Queremos liberdade, não queremos ser reféns dos Estados Unidos. Queremos liberdade para o comércio. Então, é importante lembrar que representamos 40% do comércio internacional do mundo. E é importante lembrar que temos 25% do PIB mundial. E, além disso, temos quase metade da população do mundo. Portanto, não queremos brigar com ninguém. O BRICS não foi criado para lutar com nenhum país. O BRICS foi criado para que nós, que nos consideramos iguais, possamos discutir de forma pacífica nossas questões. É assim que buscamos a paz na Ucrânia. É assim que buscamos a paz em Gaza. É assim que queremos a paz no continente africano, especialmente no Congo. O Brasil não quer alimentar nenhuma guerra nem participar de guerra. O Brasil quer paz e negociar. É importante que o governo dos Estados Unidos saiba disso. Ok. Então, eu gostaria de perguntar se você sente alguma simpatia ou tem algum conselho para o presidente Trump em relação ao presidente Putin. Você acabou de falar sobre querer paz na Ucrânia e falou com o presidente Putin quando foi comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial em Moscou, neste ano. Você sugeriu que poderia mediar, mas também viu que o presidente Trump tentou convencer Putin, tentou se mostrar como um negociador e mediador, e Putin absolutamente não respondeu. Na verdade, fez exatamente o oposto, e Trump está ficando muito frustrado. Você também não teve sucesso com Putin em relação ao fim desta guerra. Que conselho você daria agora ao presidente Trump, a si mesmo e a qualquer outra pessoa que queira tentar acabar com esta guerra sangrenta? Fiquei muito feliz quando o presidente Trump disse que iria negociar com Putin o fim desta guerra. Fiquei feliz com isso. Embora eu tenha divergências com Trump, fiquei feliz que o presidente Trump estivesse disposto a parar a guerra. Agora, esta semana, ouvi que ele vai vender mais armas. O mundo é muito estranho, Cristiane. O mundo aumentou, os países da OTAN aumentaram em 5% o gasto militar do seu PIB para comprar armas. E temos 733 milhões de pessoas morrendo de fome e outras que não têm assistência médica e outros milhões que não têm água potável e não têm saneamento básico. Então, todo esse dinheiro que está sendo destinado para comprar armas deveria ser usado para acabar com a pobreza extrema no mundo. E quando os países em extrema pobreza se desenvolvem, eles podem comprar dos países ricos. Mas nem essa ideia eles conseguem entender. Então eu acredito que seria importante entender que não há interlocutor para resolver a questão da paz. É necessário que a ONU assuma a coordenação. A ONU precisa assumir a coordenação e Putin e Zelensky concordarem com isso, de ter uma coordenação de um grupo de países amigos que possam desenvolver uma proposta alternativa ao que eles querem. Caso contrário, essa guerra não terá fim. E eu espero sinceramente que o presidente Trump, ao invés de vender mais armas, seja mais cuidadoso e tente buscar a paz. Ele tem a força, o poder para fazer isso. A mesma coisa eu penso sobre o presidente Xi Jinping. Ele também pode ser mais ativo e mais influente com Putin. Então, se você não tem interlocutores, a guerra vai continuar. É como Gaza, o que está acontecendo em Gaza. Netanyahu não demonstra respeito por ninguém. Ele não respeita a ONU, os Estados Unidos. Ele não respeita ninguém, nem nada. Netanyahu agora está predestinado a continuar no governo e, para continuar no governo, ele precisa ir para a guerra. Ele tem que matar muitas crianças. Esse é o mundo que queremos? É este o mundo que queremos? Estados Unidos e China estão no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia faz parte da ONU, do Conselho de Segurança, como França e Inglaterra. Onde estão e o que fazem? O que o Conselho de Segurança da ONU está fazendo? E os membros permanentes, o que eles estão fazendo? Eles não resolvem nada. A quem eles estão ouvindo? Com quem eles estão falando? Todo dia eu leio o jornal, alguém pede cessar-fogo e no dia seguinte, Netanyahu mata mais mulheres e crianças lá.
E agora ele acabou de matar crianças lá que estavam tentando, buscando comida e não armas. Onde está a governança mundial que deveria intervir? Nós precisamos de uma governança mundial que deveria ser feita, criada ou realizada pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Todos esses 5 países têm armas, armas nucleares, e todos eles estão envolvidos em guerras, e os Estados Unidos invadiram o Iraque sem consultar a ONU. França e Inglaterra invadiram a Líbia sem consultar a ONU e Putin invadiu a Ucrânia sem consultar a ONU. E a guerra em Gaza também não houve consulta à ONU. Então, Cristiane, estamos faltando governança mundial, estamos faltando governança global. Eu acho que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU deveriam se reunir e dizer: precisamos mudar o Conselho de Segurança da ONU porque não estamos tendo competência para resolver as questões. Vamos ter outra governança, vamos. E então precisamos ter representação da América Latina, da Ásia, do Oriente Médio e da Alemanha. O Japão precisa entrar para o Conselho de Segurança da ONU. Vamos mudar e ver se conseguimos estabelecer, pelo menos, a esperança de que o mundo terá mais paz do que guerra. Eu entendo. Queremos mais paz, não há dúvida sobre isso. Então, quero te perguntar finalmente, o que você vai dizer ao seu povo quando fizer um pronunciamento nacional sobre a crise atual? Dizem que é a pior crise entre os Estados Unidos e o Brasil em mais de uma década. O que você vai dizer ao seu povo? Bem, eu ainda não vejo uma crise. Sinceramente, eu acho que na negociação é assim que funciona. Cada um fala o que quer e cada um escuta o que quer. Ele escuta, tem que escutar. Mas o importante é que a relação entre os 2 países não pode continuar assim. Eu não me considero um imperador para tomar uma decisão e publicar no jornal. Não é assim que funciona. E isso é impossível. E agora o presidente Trump escreve uma carta e coloca como condição, uma pré-condição para a negociação, não. Ok, E isso é muito discricionário. tudo bem. Eu nem consigo acreditar nisso. Quando eu li a carta, pensei que fosse uma notícia falsa quando a vi na mídia e depois pensei que fosse uma carta verdadeira assinada pelo presidente Trump. Então, posso garantir que o Brasil, no momento certo, dará a resposta certa à carta do presidente Trump. E no meu pronunciamento ao povo brasileiro, eu tenho que dizer ao povo brasileiro que estou pensando sobre tudo isso. E, sinceramente, posso garantir a vocês que o Brasil não gosta de encrenqueiros e de confusão. O Brasil gosta de negociar em paz e é assim que eu ajo. E acho que todos os presidentes deveriam agir assim. E isso eu penso mesmo sobre o presidente Trump, que o Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. O Brasil valoriza as relações econômicas, que tem com os Estados Unidos, mas o Brasil não aceitará nada imposto a ele, ao país. Nós aceitamos negociação e não imposição. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, muito obrigado por estar conosco. Bem, obrigado, Cristiane, e eu espero. Sinceramente, eu espero, Cristiane, que o presidente Trump faça uma revisão e reavalie sua opinião.